Nós estamos vivendo o que eu estou chamando de uma alt-season silenciosa. Sim, a dominância do Bitcoin está caindo. A gente está no mês, na fase do ciclo em que a dominância do Bitcoin mais caiu desde 2023. Nossa, mas esse é um movimento excelente, muito bom para as altcoins. Mas a gente não está vendo a grande maioria das altcoins passando por uma alta muito grande, passando por uma alta muito eufórica. Então quer dizer que a queda da dominância do Bitcoin que todo mundo estava esperando chegou, mas não chegou do jeito que todo mundo achava que seria. Sim, porque nesse ciclo o mercado está muito mais selecionado. Essa é uma tese que eu venho trabalhando, que eu venho falando aqui no canal há muito tempo, e a gente vai conversar sobre essa queda da dominância do Bitcoin, sobre essa alt-season silenciosa que nós estamos vivendo e que muito provavelmente continuaremos vivendo nos mesmos moldes que está acontecendo agora. Vamos explicar toda essa tese, todo esse momento de mercado e, claro, no final do vídeo, falar sobre como se posicionar da melhor forma possível dentro da sua carteira para você conseguir investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui, que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito, e a inscrição me ajuda bastante. Senhores, antes de começar o vídeo, dois recadinhos. Primeiro que eu sigo aqui no Rio de Janeiro, dá pra ver que o cenário tá diferente aqui, se encontrando com vários clientes, conversando de forma pessoalmente com vários clientes. Então, se você é um dos meus clientes e está aqui no Rio de Janeiro, vamos se encontrar, vamos tomar um café ou um chopp juntos. E o segundo recado é sobre a nossa consultoria gratuita. Cara, se você quer conversar comigo no WhatsApp sobre a sua carteira cripto, você tem a oportunidade de fazer isso totalmente de graça, totalmente gratuitamente, clicando no primeiro link aqui da descrição. Ao clicar no link, você vai cair nesse formulário aqui, que é um formulário que você preenche em menos de 2 minutos. E aí você preenche aqui o seu e-mail, algumas informações sobre a sua carteira, como é que está a sua carteira cripto e coloca também as suas dúvidas em relação à sua carteira e esse momento do mercado. Eu analiso as suas respostas e devolvo com uma análise no seu WhatsApp e converso com você. A gente pode até agendar uma call, agendar uma videochamada para conversar mais sobre a sua carteira. Tudo comigo mesmo, sou eu mesmo que respondo. Oportunidade única para você conseguir tirar suas dúvidas e se posicionar do jeito certo nesse momento de mercado, que a gente acredita que o final desse ano será muito positivo para cripto, então não dá para deixar dinheiro na mesa. Primeiro link aqui na descrição, tá? Mas agora que eu já passei os meus recados que eram importantes, vamos falar sobre essa tese da alt-season silenciosa. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra a dominância do Bitcoin. Gabriel, o que é a dominância do Bitcoin? É o quanto o Bitcoin está subindo ou caindo em comparação com as outras criptos do mercado. E a gente consegue ver que a dominância do Bitcoin tem um comportamento muito cíclico, né? Aqui a gente tem pós 2017, que foi ali o primeiro grande ciclo de cripto, em que de fato nasceram as criptomoedas. Antes disso não existiam criptomoedas muito relevantes. Nesse primeiro ciclo a dominância do Bitcoin caiu e caiu muito, caiu ali de 100%, o mercado era praticamente só o Bitcoin, para cerca de 30%. Então olha só como as outras criptomoedas cresceram comparativamente ao Bitcoin. Então quem se expôs aqui, que ficou conhecido como o ciclo do ICO, né, o ciclo do lançamento das novas criptomoedas, quem esteve dentro desse intervalo aqui exposto nessas criptomoedas ganhou muito dinheiro, teve muitas oportunidades. Depois, nos ciclos de baixa, naturalmente a dominância do Bitcoin ela sobe, porque o Bitcoin ele cai muito menos do que as outras criptomoedas, tudo cai muito e o Bitcoin se mantém ali no topo do mercado. E depois a gente teve o ciclo ali de 2020 e 2021, que a gente teve outra queda a partir de 2020 aqui, outra queda brusca da dominância do Bitcoin com uma alt-season muito forte. Agora, no momento, no ciclo, no momento que a gente está do ciclo, a gente tem um setup um pouco diferente. A gente consegue ver que desde 2022 e 2023, 2022 foi um ano de baixa, a gente começou o ciclo atual, eu dato o começo do ciclo atual pós quebra da FTX, que aí é onde a gente recomeça esse ciclo, a gente ainda não viu a dominância do Bitcoin cair assim como aconteceu nos ciclos passados. Só que agora, no momento que a gente está vivendo dentro do mercado cripto, a gente consegue ver uma queda de dominância do Bitcoin que está acontecendo agora, mais especificamente desde 9 de junho, muito grande. E é a maior queda de dominância do Bitcoin desse ciclo. A gente vê que em termos de magnitude, desde 2023,
a gente não viu nenhum movimento tão forte de queda de dominância, ou seja, nenhum movimento tão positivo para as altcoins comparado com o momento atual, comparado com o momento que a gente está vivendo. Em termos comparativos, ali no final de 2024, em que a gente teve um outubro, novembro, dezembro muito forte para o mercado, que foi os meses que nós tivemos ali eleição nos Estados Unidos e corte de juros, a dominância do Bitcoin não caiu tanto quanto está caindo agora. E você deve se lembrar como aquele movimento foi muito forte para algumas altcoins em específico, principalmente para a tese de inteligência artificial. E você olha agora essa dominância do Bitcoin e fala, porra, isso aqui era algo que a gente esperava há muito tempo, óbvio. O que a gente gostaria mesmo é um movimento prolongado, a dominância do Bitcoin vindo aqui e bater os patamares que estavam no começo do ciclo, fazer esse movimento longo aqui de queda até meados de 2026. É isso que é o nosso sonho como investidores e especuladores de cripto. Porém, esse movimento aqui já é um início, um prelúdio de uma alt-season. Mas aonde está acontecendo essa alt-season? Onde está o barulho? Por que que essa alt-season, esse começo de alt-season é muito silencioso? Porque está sendo um movimento muito concentrado, muito selecionado, que é algo que eu venho batendo na tecla, que é a grande tônica, a grande história desse ciclo até agora. Vamos fazer um exercício comparativo aqui, vamos olhar a performance de Bitcoin, Solana e Ethereum no ano de 2025, tá? Nesse ano agora. A gente tá vendo Ethereum entregando 38%, uma performance muito positiva, ainda mais nesses últimos meses aqui, que a Ethereum conseguiu se destacar em comparação com a Solana e com, deixa eu ajeitar aqui agora a escala do gráfico aqui, ainda mais nesses últimos meses que a Ethereum conseguiu se descolar e a Solana entregando 24%, Bitcoin 25% também. Então assim, se você tem uma carteira apenas Bitcoin, Ethereum e Solana, você está entregando ali uma performance de 30% no ano. Tá longe de ser uma performance ruim. O grande problema, cara, é isso daqui que está na tela. Na sua grande maioria, as altcoins, elas estão num prejuízo muito grande. Esse gráfico mostra, de todas as altcoins aqui, que a gente tem um mínimo de dados para puxar, que a gente tem positivo no ano de 2025, apenas 25% das criptos do mercado. Apenas 25% das criptos do mercado estão positivas no ano de 2025. Abaixo de 40% negativo, tem mais de 50% das criptos do mercado. Mais da metade das criptos do mercado caíram 40% ou mais. Então a gente olha para esse gráfico e chega nessa conclusão de que, na média, as altcoins estão amargurando um prejuízo muito grande, mas que as criptos mais relevantes do mercado estão entregando uma performance boa em 2025 e, recentemente, a gente está vendo a queda da dominância do Bitcoin, uma queda muito forte da dominância do Bitcoin, mas que isso não está refletindo, fazendo preço na grande maioria das altcoins. É a alt-season silenciosa. Entendendo esse panorama, nosso próximo passo é dividir a nossa análise em dois pontos. O primeiro deles é entender quais criptos que estão subindo, quais criptos que estão fazendo essa queda da dominância do Bitcoin acontecer. E o segundo ponto é entender se isso é uma dinâmica estrutural, se isso é uma dinâmica que tende a continuar dentro do mercado, porque se a gente entender que é uma tendência que vai se prolongar, a gente se posiciona para isso. Primeiro ponto que é muito importante a gente entender, muito dessa queda da dominância do Bitcoin está se dando por conta de Ethereum e Solana. Ethereum e Solana subindo forte nos últimos meses, comparativamente ao Bitcoin. Bitcoin estagnou ali entre 110 e 120 mil dólares, enquanto isso a Ethereum saiu de 3 mil para 4.500, quase 5 mil dólares, e a Solana saiu de 150 para 240 dólares. Esse movimento fez com que a dominância do Bitcoin caísse, porque a segunda e a terceira maior cripto do mercado são muito relevantes. Elas têm uma capitalização de mercado muito alta, então quando elas sobem, elas fazem comparativamente a relevância do Bitcoin diminuir numa força maior do que as altcoins subindo. E boa parte dessa alta da Ethereum e da Solana se deu por conta desse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a quantidade de empresas que estão comprando criptoativos para colocar no seu caixa, para criar fundos de investimento, veículos de investimento em criptoativos. E olha como no último trimestre explodiu a quantidade de empresas comprando Ether e a quantidade de empresas comprando Solana.
Não coincidentemente, os dois ativos tiveram, comparativamente, no último trimestre, uma performance muito boa, muito melhor do que o Bitcoin. E aqui a gente já consegue olhar para uma coisa. Lembram a tese? Tem um vídeo 2 semanas atrás aqui no canal, você pode voltar aqui no canal e assistir esse vídeo, a tese da alt-season institucional, de que se for para ter uma alt-season, se for para ter um movimento muito forte para as altcoins, vai ser um movimento muito voltado no capital institucional, porque hoje quem movimenta o mercado, quem tem grana e está movimentando o mercado em grandes volumes, é o capital de grandes empresas, é o capital de grandes fundos de investimento, é o capital do mercado tradicional. Isso já vem acontecendo. A queda de dominância do Bitcoin não está acontecendo porque várias meme coinzinhas estão sendo especuladas pelo investidor varejo que está colocando um rio de dinheiro dentro de cripto. Não. Está acontecendo porque o institucional olhou e falou: já comprei Bitcoin pra caramba, já ganhei dinheiro com Bitcoin, agora eu quero explorar mais do mercado cripto. Agora que estão aparecendo novos ETFs, agora que a regulação está mudando, agora eu vou colocar mais dinheiro em cripto. Coloco no quê? Coloca na segunda e na terceira cripto. Coloca na Ethereum, que é a blockchain da tokenização, e coloca aqui na Solana, que é a blockchain mais rápida, não sei o que, a blockchain do varejo. Legal, são esses caras que eu vou comprar, são esses caras que eu vou especular. Tese que eu venho trabalhando há muito tempo aqui no canal também. Você precisa seguir o fluxo do dinheiro. Se o mercado, quem está movimentando o mercado agora é o institucional, espere um comportamento diferente, porque o comportamento de preço de um ciclo institucional é diferente do comportamento de preço de um ciclo do varejo, que foi o ciclo de 2020 e 2021. Esse é um movimento que ele já está acontecendo, que ele tende a continuar, mais empresas vão continuar empilhando dinheiro em Ether, Solana e outras criptos, porque agora isso tende a escoar para outras criptos, porque a estrutura de investimento do mercado cripto está mudando. Uma mudança muito relevante que a gente teve nessa semana, e que foi o que me deu esse gatilho para fazer esse vídeo, foi uma aprovação que a SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, que regula o mercado de investimento nos Estados Unidos, uma nova regra que a SEC criou para ETFs cripto. O que isso significa? Ela criou o que a gente chama de Generic Listing Standards. Gabriel, o que isso significa? É um padrão genérico para você lançar um ETF. Antes, quando uma empresa como uma BlackRock, uma Fidelity, uma empresa grande de investimento nos Estados Unidos falava: quero lançar um ETF de cripto, ela tinha que desenvolver toda a infraestrutura do ETF. Olha, a custódia eu vou fazer aqui, o trade eu vou fazer aqui, é assim que eu vou fazer o saque, é assim que eu vou fazer a liquidação, meus parâmetros de risco. Agora a SEC já olhou, já revisou uma porrada de ETF, já viu os ETFs que estão funcionando e falaram: ô Fulaninho, quer lançar um ETF de cripto? É assim, é aqui que você tem que fazer a custódia, é aqui que você tem que fazer a corretagem, é aqui que você vai fazer o controle de risco, é dessa forma que você vai fazer isso, isso e isso. Ponto final, só segue isso. E na hora que você me mandar o seu pedido para ETF, eu vou fazer um check, vou ver se você está seguindo tudo que o meu padrão estabelece e se seguir, eu aprovo. Muito fácil. Eu não preciso ficar um ano inteiro analisando o seu ETF e estudando cada mínimo ponto dele para entender se o que você está fazendo faz sentido. Você não faz nada, você segue o que eu mandar você fazer. Isso tende a facilitar e agilizar o lançamento de vários ETFs de cripto. E o ETF, como nós sabemos, é um veículo regulado de investimento em cripto por meio da Bolsa de Valores americana. Isso facilita com que fundos de investimento, empresas e investidores tradicionais dos Estados Unidos investam em cripto. Então, se aquele movimento que a gente estava vendo do institucional fazendo preço e comprando alguns ativos selecionados, tende a aumentar, porque a gente vai ver cada vez mais produtos ETFs rodando ali na praça dentro do mercado. Na verdade, no mesmo dia, a gente já teve a aprovação de um novo ETF, um ETF Top 5 da Grayscale, que é um ETF que contém Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e ADA Cardano. Opa, a gente já está falando do primeiro ETF de altcoins rodando. E a tendência é que agora a gente veja vários ETFs sendo lançados. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma lista de 92 ETFs para serem aprovados nos Estados Unidos, ETFs de cripto que estão lá. Só em banho-maria a SEC estava segurando para lançar esses ETFs. Por quê? Porque eu acredito que eles falaram: cara, eu não vou analisar 92 ETFs. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um padrão, eu vou definir um padrão, virar para esses 92 caras de ETF e falar: ó, o padrão tá aqui, meu filho, segue o padrão que eu aprovo. E aí a tendência é que todos eles se adequem a esse novo padrão e a partir de agora a gente veja essa explosão de criação de ETFs de cripto nos Estados Unidos. Em comparação, esse mesmo formato, essa nova regra, esse padrão foi criado para ETFs de ações
em 2019. E no ano seguinte, o número de ETFs de ações lançados triplicou em comparação ao ano anterior. Então é uma validação de que a criação desse padrão de fato acelera isso. E aí a gente está falando que, cara, um catalisador que já está fazendo preço no mercado tende a fazer mais preço ainda. Gabriel, quais criptos muito provavelmente vão se beneficiar desse movimento, dessa out-season institucional, ou continuarão tendo mais probabilidade de, nesse movimento de queda de dominância, terem uma boa performance em termos de preço? Cara, são as criptos que têm mais probabilidade de terem um ETF aprovado, ou essas DETs, né, que são as empresas Digital Assets Treasuries, que são as empresas que fazem caixa, compram ativos digitais no seu caixa. Aqui a gente tem os casos mais óbvios, né, que é Bitcoin, Ethereum e Solana. Por isso que quem tem, assim como eu venho batendo na tecla há muitos anos aqui, quem tem uma carteira concentrada em Bitcoin, Ethereum e Solana está com uma performance muito boa nesse ciclo, está com uma performance muito boa nesse ano, e a prova de que fazer o arroz e feijão bem feito funciona. Elas tendem a continuar se beneficiando, tendem a continuar sendo os grandes vencedores, não só do ciclo, mas desse movimento específico que a gente está vendo, e outras altcoins que possuem ali produtos relacionados a outras empresas nos Estados Unidos, que possuem adoção do mercado tradicional, que são grandes, então criptos top 20, top 30, top 40 market cap, essas criptos que já possuem uma certa consolidação, um corpo, uma certa reputação no mercado, elas possuem mais probabilidade de terem seus ETFs aprovados e aí pegarem parte dessa demanda do mercado. Mas aí a gente vai para o segundo ponto, o segundo passo aqui dessa análise. E quando você vira para mim e me pergunta, Gabriel, beleza, mas você acredita que esse movimento ele vai continuar acontecendo, a dominância do Bitcoin vai continuar caindo e vai continuar sendo de uma forma tão selecionada, assim, de uma forma tão concentrada? Cara, vamos lá. A gente está na iminência de ver um início de um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. A gente acabou de ter um corte de juros agora em setembro. A gente viu que os cortes de juros causaram no mercado no final de 2024. A euforia que a gente viveu em 2024, que muitos de vocês devem ter ganho muito dinheiro ali no final do ano, no final do último ano, se deu muito por conta dos cortes de juros, tá? Foi o primeiro momento do ciclo, o único momento do ciclo em que a gente teve cortes de juros seguidos. E, obviamente, o mercado entrou numa euforia gigantesca, tudo explodiu, o Bitcoin dobrou de preço e as altcoins foram super bem. A gente está na iminência de entrar num ciclo parecido. O Fed praticamente confirmou que tem corte de juros em outubro e dezembro, e a gente tem uma probabilidade grande de ter no primeiro trimestre de 2026. Se a gente está entrando em um cenário de ver ali de 4 a 6 cortes de juros ao longo dos próximos 6 a 8 meses, é muito provável que o mercado, sim, ganhe em termos de euforia, passe por um movimento muito positivo, mas fique mais eufórico. Esse é o primeiro ponto. Sim, a tendência é que a dominância do Bitcoin continue caindo e que esse otimismo ele se dissipe, ele se diversifique dentro do mercado. Porém, não vai ser um movimento parecido com o que foi em 2021 e não vai ser um movimento que vai tirar aquelas 50% das altcoins que estão caindo 40% ou mais, não vai tirar todas essas criptos do prejuízo. O mercado já está dando todas as sinalizações possíveis há muito, 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 muito tempo de qual que é a nova regra do jogo. E o investidor cripto ele continua batendo com a cabeça na parede, ignorando todas as sinalizações do mercado. Eu estou há 3 anos ouvindo que não vale a pena comprar Bitcoin, Ethereum e Solana, porque não vão subir tanto assim. Que vale a pena comprar altcoin, porque quando o mercado sobe é altcoin que dá bom, é geminha, é meme coisinha, é moedinha. E aí a gente está vendo que de 3 anos para cá, uma carteira com Bitcoin, Ethereum e Solana multiplicou por 5. E além de Bitcoin, Ethereum e Solana, o que nesses últimos meses está indo bem? Está entregando uma performance boa. Pouquíssimas altcoins, pouquíssimas, e com um conjunto de características muito específico. E muito relacionado à qualidade. O que quer dizer a qualidade? Bons produtos, métricas crescentes, geração de receita, parcerias, lançamentos de produtos relevantes. O que está indo bem nos últimos 3 meses? Etena, métricas porrando, Pendle, Aave, Link, Hyperliquid, qualidade. E aí tu monta o portfólio Frankenstein ultra diversificado, com um monte de cripto que não tem nem pé nem cabeça, e não entende porque a carteira está subindo. É ignorar completamente algo que o mercado não está te falando. O mercado não está te falando que você está fazendo errado. O mercado está gritando, implorando para você mudar a sua estratégia e falando faz 4 anos que sua estratégia não funciona.
Você vai terminar o ciclo com a estratégia sem funcionar? Então, esses últimos meses de mercado e essa queda de dominância do Bitcoin que a gente está vendo agora é um convite, né? É um convite para reavaliar a estratégia e ver se o novo normal do mercado está adequado à sua carteira. Na verdade, o contrário, né? Se a sua carteira está adequada ao novo normal do mercado. Porque não dá mais para perder tempo, né? A gente está olhando para o gráfico agora e vendo que os cortes de juros estão para começar. Então, em tese, a porrada ainda está por vir. E eu acredito nisso. Eu acredito que o final do ano, o último trimestre do ano, vai ser muito positivo, se a gente concretizar o cenário que está aí. E aí você vai esperar para ajustar a estratégia e comprar os ativos que vão se beneficiar desse movimento quando? No topo? Acho que é um momento de muito cuidado. Acho que é um momento de muito cuidado e reflexão para todo investidor cripto. Então, já concluindo tudo que eu falei aqui no vídeo de hoje, essa out-season silenciosa e selecionada, que é uma tese minha, já está acontecendo, tá? A gente viu que a dominância do Bitcoin já está caindo bastante. O mercado mudou? Fica uma dúvida, fica uma pergunta aqui. Não entendeu ainda que mudou? Ou você acha que em algum momento ele vai voltar a ser o que era em 2020 e 2021? Eu não acho que vai. Foca nos líderes, arroz e feijão, uma carteira bem consolidada, nos caras que são óbvios, que vão entregar uma boa performance, Bitcoin, Ethereum, Solana, não precisa inventar demais. Comprasse esses caras 3 anos atrás, estaria multiplicado seu capital em algumas vezes já. E o mercado está vivendo catalisadores internos e externos para que esse movimento que a gente está vendo agora continue. Catalisadores internos. Compra por empresas e lançamentos de ETFs, que vão beneficiar a alt-season a continuar selecionada, porque o dinheiro que vai entrar em poucas criptos, e os catalisadores externos, corte de juros, chamando a atenção e trazendo mais risco para o mercado, mais perfil de risco, mais apetite a risco para o mercado. Dito isso, bons meses à frente, já estamos tendo bons meses, porém, para poucos. O sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos. Fica a reflexão aí e fica o convite ao pensamento, se a sua carteira está performando bem ou não e uma reavaliação do que talvez esteja fazendo de errado. E claro, eu me coloco à total disposição para te ajudar de forma 100% gratuita. Primeiro link na descrição, você cai no meu WhatsApp e a gente conversa, eu consigo avaliar a sua carteira, dar as minhas opiniões e a gente aprender junto e, se Deus quiser, ganhar junto também. Beleza, senhores? Sei que esse tema out-season e tudo mais é sempre um tema muito polêmico e o pessoal sempre fica muito feliz ou muito triste quando eu toco no tema. Comenta aqui embaixo, tá? Joga aqui nos comentários a sua opinião sobre isso de forma muito educada, claro. E não se esquece de, se você gostou da análise, ela te ajudou de alguma forma, se inscrever aqui no canal e deixar o dedo no like, que isso me ajuda pra caramba e me motiva também a continuar gravando vídeos aqui mesmo com o Rio de Janeiro, a praia exatamente na minha frente, numa sexta-feira. É isso, vou lá pegar uma praia. Beijo.